Hora para a gente começar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eu venho diante do Senhor te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Venho te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar essa nossa aula, Senhor, que a gente venha aprender um pouco mais, Deus, da tua palavra, que a gente venha aprender dessa virtude tão importante nas nossas vidas, Senhor, e que o Senhor abençoe todas as irmãs que aqui estão, aquelas que vão chegar ainda, que o Senhor esteja cuidando, trazendo, Senhor Deus, em segurança, e abençoe, Pai, todo esse momento de aula. Abençoe a irmã que está à frente, dando essa aula, que tudo que for feito aqui seja somente para honrar e glorificar o teu santo e adorado nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. A Nath chegou. A gente ora quando a gente abre o olho, chegou mais gente. Muito legal. Bom, meninas, eu já estava aqui compartilhando que eu achei que o estudo de hoje era só para mim, mas já teve mais gente aqui se manifestando que também tá nessa fila. Eu brinco, falo assim que na fila da paciência eu não vi, e na fila do estresse eu achei que era o ponto, escorei e fiquei lá, né? Estressando, mas isso faz parte, né? E para a gente começar, eu gostaria que vocês parassem e pensassem. Quantas vezes vocês perderam a paciência hoje? Vocês podem me dizer? Um minutinho aí para vocês pensarem. Eu não posso nem mostrar a mão, porque precisaria de mais mão. Perdi a conta. Hoje em especial foi o dia, e toda vez que eu perdi a paciência, eu respirava fundo e lembrava do estudo. Respirava fundo e lembrava do estudo. Né? Quem conseguiu ainda com uma mão se sinta feliz, com duas ainda fique feliz. Eu perdi as contas. Eu e Regina ficamos de recuperação nessa matéria. Né? E é exatamente isso que a autora vem falando para a gente. Lutar, né? Ser humano, né? Significa lutar diariamente contra a impaciência, né? Quando nós não temos paciência, nós temos o quê? Nós somos impacientes, né? E ela vem ressaltando que existe uma linha, uma conexão bem próxima entre a impaciência e a ira, né? A Bíblia fala que o Senhor fala que ele é tardio em se irar, a gente agradece muito, né? Mas depois vira para cada uma de nós e fala assim, que também esta frase descreve o homem sábio. E aí eu fiquei triste, porque provavelmente eu não estou nessa galeria de seres humanos sábios, eu ainda estou caminhando, preciso evoluir muito, né? Quem conseguiu assistir o linkzinho que eu coloquei, deu para perceber exatamente como é né, aquele momento que você quase vai perder a fúria, né? Eu gosto muito de desenho animado, eu achei muito, muito bonitinho, mas muito irritante, né? Eu sou e o uma Derek pessoa... assistimos. Eu e o Derek assistimos hoje. Assistiu? Eu e o Derek. É muito lindinho esse desenho. Eu gosto muito de desenho animado, eu gosto muito. E esse, em especial, ele é muito bonitinho. Essa parte eu ri muito, né? Porque é bem assim mesmo. Você fica com vontade de pular o balcão e falar assim, não pode deixar que eu faço. Né? Quem nunca, né, teve esse ímpeto? Não, pode deixar que eu faço, porque eu vou fazer mais rápido. Né? E ela vem falando também que paciência é uma virtude, mas que raramente a gente procura alcançar essa virtude, né? E que hoje em dia, nos tempos de hoje, quando vem tema paciência, o que acontece? O mundo, hoje em dia, ele não quer que você desenvolva a paciência. Ele vem trazendo muitas coisas para eliminar, tanto quanto possível, aquilo que te tira a paciência, né?
Ela vem dando vários exemplos, ela fala assim das entregas rápidas, né? E a gente brinca muito, quem nunca já ouviu que nós somos a geração fast food. A gente quer tudo para ontem, né? Eu quero comer uma comida rápida, eu quero ser atendida na frente, eu quero, né? E de preferência o mais rápido possível. Quando ela vem falando desse tema aqui, dizendo que as pessoas aguardam 2 segundos para baixar uma página e já ficam estressadas, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas 2 segundos? Aí parei por um momento e me lembrei de várias vezes que meu filho, meu técnico, fala para mim, mãe, calma, mãe, deixa a página carregar, mãe, calma, né? Quando instalou o meu programa do trabalho, nós não tínhamos o ponto, não tinha como registrar o ponto. Eles desenvolveram mesmo durante a pandemia e eu marco o ponto. E um dia, né, um dos dias foi muito interessante, porque eu cliquei, não apareceu que eu tinha registrado o ponto. Eu comecei a clicar várias vezes, cliquei, travei, claro, né, o sistema, tive que sair, entrei. Assim, lá para a 5ª, 6ª vez que eu tentei fazer isso, eu fui chamar o técnico. Quando ele olhou eu lá, clicando no negócio, ele falou assim, mãe, você não está dando tempo para o sistema nem entender o que você está fazendo. Para tudo. Saí, aí entrei novamente pela, sei lá eu quantas vezes, cliquei uma vez, ele falou, agora você espera, tira a mão. Aí, como tá, fica, né? Quase que eu pus as mãozinhas para cima, falei, segura. E não é que registrou o ponto? Então, olha só até onde chega o nosso nível de desimpaciência, né? E é bem isso mesmo, né? Eu acho que não precisaria nem de muitas pesquisas, mas as pesquisas estão aí para nos mostrarem, né, que como o quanto nós somos impacientes, né? E se nós somos impacientes com relação ao nosso cotidiano, à nossa vida, o que dirá com relação ao que a gente pede para Deus, aos nossos pedidos, né? Quantas vezes nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a dar o exemplo, né? Nós, como igreja, né, aqui para resplandecer a luz de Cristo, somos chamados a mostrar essa paciência, né? E quando a gente vê e estuda, a gente descobre que a gente está completamente despreparado, né? Que nós que deveríamos esperar no Senhor, nós cristãos somos chamados, né, a esperar no Senhor, a suportar com paciência, a ser paciente na aflição, ser tardio em se irar, né? Aí, nessa matéria em especial, eu fiquei de recuperação em todas as matérias, né? Talvez menos em esperar a volta do Senhor. Eu estava estudando e lembrei que no domingo, na IBD, quando nós estávamos estudando, a Rejane Café, ela falou assim que já passou da hora de Jesus voltar, que Jesus tinha que voltar rapidamente, né? Já estava na hora. E eu lembrei disso na hora que eu estava aqui estudando, preparando, lendo o livro e preparando. Eu fiquei feliz, né, por ela estar ansiando a volta de Cristo, mas, de qualquer forma, tem que ser no nosso tempo, né? Na hora que a gente quer, quando a gente acha, e glória a Deus, porque Deus não é assim, né? Glória a Deus, porque a paciência de Deus, ela é perfeita. Como todos os atributos de Deus são perfeitos, a paciência de Deus é perfeita. E não precisa nem falar que Deus é paciente, como a gente fala que Deus é santo, né? Ele é paciente. Lá em Êxodo 34:6, quem está armado aí, lê para a gente, por favor. Quando ele se apresenta pela primeira vez para Moisés, lá em Êxodo 34:6, ele fala da característica dele. Desta característica dele em especial. Pode ler? Pode, Rê, por favor. E passando o Senhor por diante dele, clamou,
Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Olha como é a paciência do nosso Deus, né? O Antigo Testamento ainda faz 8 referências com relação a isso, né? Simplesmente a gente não pode fugir da paciência de Deus demonstrada na Bíblia. Glória a Deus por isso, né? Ele é paciente conosco, inclusive no que se refere aos nossos pecados, né? Ele nos suporta à medida que nós estamos progredindo. E foi uma coisa que me deixou, assim, muito feliz. Eu queria até um adesivo para colocar no meu carro também, né? O Senhor ainda não terminou o trabalho dele, né? Deus ainda não acabou de me formar. Seria um adesivo bom para colocar no meu carro, mas eu não sei se eu ficaria muito feliz de encontrar uma pessoa dirigindo, como ela contou, mudando de faixa e dirigindo bem devagarzinho, mesmo com esse adesivo, né? Como ela falou assim, o adesivo não produziu em mim o efeito esperado. E eu também me solidarizei com ela, porque eu, na mesma situação, também estaria, né, nessa forma. Lembro muito da irmã Cida, da outra campanha de missões que ela falou, né, onde está a nossa misericórdia com o próximo, principalmente no trânsito, quando a gente está lá dirigindo e vem aquelas pessoas cortando, os motoristas de fim de semana, né, que muitas vezes aparecem durante a semana, né? Mas ela vem falando, volto o link, ela vem falando que Deus é paciente no que se refere aos nossos pecados, né? Ele nos suporta à medida que nós vamos progredindo no caminho, né? Em nos dar livramento no tempo oportuno, em aguardar a colheita e paciente em colher os feixes na plenitude dos tempos. Então, Deus, ele não retarda, ele não falha, né? Tudo tem um tempo certo. Por quê? Porque Deus usa a paciência como uma expressão do amor dele para com todos nós e para com toda a humanidade também, né? Quando nós vimos lá sobre o amor de Deus, quando nós vimos o amor ágape de Deus, nós vimos lá em 1 Coríntios que o amor de Deus, ele é paciente, né? O amor de Deus é paciente, né? E por que que o amor de Deus é tão paciente dessa forma? Porque ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, ele é atemporal. Ele já sabe como tudo vai terminar, né? Ele está fora do nosso tempo, ele não está preso ao tempo. Então, ele sabe o momento exato em que aquilo deve acontecer ou que aquilo não deve acontecer, né? E nós, como não sabemos, estamos lá na fila das irritações, né? E quando a gente descobre que mesmo sendo imperfeitos, mesmo com todos os nossos erros, Deus ainda nos suporta com paciência, né? Eu fiquei com vergonha, né? Eu fiquei assim envergonhada, né? Por quê? Porque uma das coisas que nós já vimos e uma das coisas que ele quer é que, em especial, esses atributos que nós estamos estudando seja compartilhado por cada uma de nós, né? E ele usa o quê? Ele usa todas as coisas, puxando o gancho da pregação de ontem, que a Cris fez com a gente lá, todas as coisas contribuem para o bem, né? E ele trabalha em nós com todas as coisas, não só com uma coisa, não só com outra, mas com todas as coisas. Para realizar para realizar as coisas da forma como ele quer. Ele usa, inclusive, o que acontece para despertar essa falta de paciência em cada uma de nós, para que nós possamos estar aprendendo, né? Lá na página 144 fala assim, ó, pacientemente ele opera em nós todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória.
Então, quando você está lá no trânsito, presa no trânsito, que tem aquela pessoa que está bem lerda, bem devagar, é para o seu bem. Quando você está atrasado, que você... E é incrível, porque toda vez quando você sai atrasado para chegar no serviço, quando você sai antes do horário, você pega todos os faróis abertos, não acontece nada. Quando você sai em cima da hora que você precisa chegar, naqueles 15 minutos, acontece de tudo. Fecha o farol, alguém cruza na sua frente, acontece... Outro dia que eu cheguei atrasada, eu peguei até um acidente. Porque aí você tem que, né, realmente exercer aquilo que a gente não tem. A paciência, né? E Deus vem se manifestando, falando para nós irmos mais devagar, né? 4 vezes no livro de Provérbios fala que o sábio é descrito como tardio em irar-se. E às vezes eu fico pensando que eu tinha que pegar todos eles, fazer uma etiquetinha e pregar em todos os lugares, para ver se eu consigo assimilar mais. Como se não bastasse, Tiago reitera também no Novo Testamento, né? Eu vou ler aqui para a gente lá na página 145. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, de 19 a 20. Como se já não bastasse, né, a vergonha da gente não conseguir ser tardio em se irar, né? Tardio para falar eu até estou conseguindo. Muitas vezes eu mordo a língua, eu falo mentalmente, né? Não expresso, não falo. Agora, tardio em se irar, a gente tem que, eu em especial, preciso treinar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque a impaciência é a porta de entrada para uma ira facilmente desenfreada e injusta. Olha que interessante. A ira por si só, ela não é pecaminosa. Mas a ira injusta é. E vou falar que da mesma forma que tem uma linha bem próxima entre a impaciência e a ira justa para a ira injusta também é uma escorregadela. Uma das coisas que eu gostei muito que ela vem falando é que a questão da paciência é que nós não sabemos a matemática. Nós somos ruins em matemática. Aí eu até coloquei aqui do ladinho da minha revista, aí eu gostei. E é verdade, olha que interessante. Nós falhamos em avaliar o preço de determinado esforço ou situação. Aí a gente para e fala assim, nossa, mas não estou entendendo, né? Quando eu li assim, li de ímpeto, eu falei assim, não, como assim? É sentimento, paciência, matemática. E ela vem aqui e coloca, né? Assim, ela é muito didática, essa autora, né? Todas nós temos áreas na vida em que, quando chegamos a avaliar o custo, calculamos equivocadamente. Olha, e ela vem dando exemplos. O casamento. A maioria das pessoas acha que vai casar, vai ser feliz, sem um mínimo de esforço. E as casadas que me digam que isso é um fato, né? Você vai para o casamento, você é feliz sem nenhum tipo de esforço. Imagina Claro, né? Porque você tá na Disney, né? Hã? Como se fosse Disney, né? Como Tipo, se contos fosse de fadas. Disney. Você casou, felizes para sempre, né? Apareceu o fim, the end, no filmezinho e pronto, agora você está feliz. E aí ela vem puxando outras coisas, ser pai e mãe, né? Você acha que ser pai e ser mãe vai ser muito maravilhoso, mas sem nenhum custo adicional. Não vai ter noites em claro, não vão ter percalços. Aquela criança vai ser maravilhosa, perfeitinha, você não vai ter que repetir várias e várias vezes. E eu não estou querendo desestimular as que são recentes de casada de ter filhos, tá? Não é isso, não. É que a gente vai ter que exercitar
o falar, e o falar, e o falar, e o continuar falando várias vezes. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou com a paciência tão boa, eu montei a mesa do café para a gente tomar café, aí o César passou, pegou o último pedaço de bolo do pratinho, destampou, pegou o pedaço de bolo, tampou de novo, deixou em cima da mesa. Eu só olhei. Ele fez assim para mim. Aí eu olhei para a pia, ele fez assim para mim, tipo, não morde, calma, calma, calma. Tampou, pegou o pratinho assim com uma cara. Depois eu mesma fiquei com dó. Eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, imagina, porque não tinha nenhum espelho. Imagina a cara que eu fiz, né? Então, assim, a paciência, eu brinco e falo assim, que às vezes o estresse desce assim pelos cabelos, né? Como se fosse quem tem cabelo oleoso, o pessoal fala, né, que escorre o óleo pelo cabelo. Eu falo que a minha falta de paciência, ela vem escorrendo assim pelos cabelos, né? E aí, nos nossos ministérios, nos nossos trabalhos, onde quer que seja, a gente descobre depois que esses compromissos, eles vão nos custar alguma coisa. E muitas vezes nós estamos fazendo as contas erradas. A gente acha que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, com o menor esforço possível, né? Nem sempre essa condição é dessa forma, né? E aí, o que acontece? É aquilo que a gente tem visto muito isso. As pessoas só querem melhorar a situação, mas não querem investir. Por que os casamentos hoje em dia, eles terminam muito rápido? Porque as pessoas não querem investir nas pessoas, né? Elas já querem tudo pronto, elas já querem tudo daquela forma que elas querem, o mais rápido possível. E o relacionamento com pessoas não acontece dessa forma, né? Se nós não conseguimos ser pacientes por 5 segundos para carregar um site na internet, provavelmente nós também não suportamos uma aprovação em longo tempo. E isso acontece tanto em coisas recentes quanto em coisas mais longas, né? Quando tudo está bem, aí tudo bem, aí é fácil da gente ser cristão. Mas e quando as provas vêm? Né? E uma coisa que ela mencionou aqui, que eu achei muito interessante, e a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes é isso mesmo. Você ora, você pede, né? E você pede, e você ora, e você pede. E lá no seu subconsciente você fica pensando assim, mas, poxa vida, eu estou pedindo, e Deus não está entendendo. Qual parte que Deus não está entendendo? Né? E o nosso pensamento, ele é rebelde a esse ponto. Né? Dependendo do que acontece, imagino que cada uma das irmãs já teve a sua experiência com uma determinada coisa, com alguma coisa né, que exigiu uma maior dedicação, um maior pedido. Se muitas vezes a gente não se coloca após um período, né, ela fala, após um período de jejum, de oração, você fica pensando, mas está tudo do mesmo jeito? Por que não mudou? Né? Não mudou porque o nosso pensamento não mudou. Porque nós continuamos querendo as coisas da forma como a gente quer. Porque é mais fácil quando a gente pede e acontece do jeito que a gente quer. Porque é difícil para nós, seres humanos, aceitar que eu vi vários posts hoje em dia, né? Se você não recebeu aquilo que você pediu, é porque você vai receber aquilo que você precisa. Não é aquilo que você pediu, é aquilo que você precisa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com muitas coisas que a gente ouve, né? E fala, que a gente acaba imaginando que Deus não está fazendo do jeito que você está pedindo. A gente acaba se ressentindo contra Deus. Olha isso, né? Por quê? Porque Deus não está nos oferecendo aquilo que a gente está pedindo, os bens e serviços de acordo com o nosso próprio horário de entrega. Não, Senhor, a gente está com uma dificuldade, mas a gente, assim, quer para ontem, para hoje, né? Da mesma forma, quando a gente faz uma compra e agora tem até entrega programada, que você pode escolher o dia que você vai, né, que você quer receber, para você deixar uma pessoa lá.
Da mesma forma, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, o barro vai dizer para o oleiro, olha, eu não quero assim não, com essas rebarbas desse jeito, aí eu não estou ficando bonita desse jeito. Quero, né, quero uma arte design. Não, eu não quero ser um vaso para desonra, eu quero ser um vaso de honra. Né? Não dá para dar uma caprichada mais, não dá para colocar uns filetes de ouro ou fazer um cravejado, um acabamento diferente. Né? Se a gente não tomar cuidado, é isso que acaba acontecendo. Nós, o vaso, vamos falar para o oleiro, olha, eu quero ser dessa forma, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Né? E aí? Quando a gente vem e para, e a gente vê, e vem falando de paciência, qual é o nosso exemplo maior? Jesus. Né? E por quê? Qual é o diferencial de Jesus? Jesus se fez homem, ele sentiu tudo que nós sentimos, né? Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele sabe exatamente o que acontece, né? E eu já compartilhei para as meninas, quando venho lá falando que Jesus viveu 33 anos junto conosco, né? Ombro a ombro com o ser humano. E nesses 33 anos, ele se irou por 2 vezes, e eu nem vou falar que as iras de Jesus foram justas, né? Que ele não se irou nenhuma vez, né? Com uma ira injusta. Aí eu já fiquei pensando, quantas vezes no dia de hoje, é melhor nem eu perguntar, quantas vezes no dia de hoje eu perdi a paciência? Quantas vezes no dia de hoje cada uma de nós perdeu a paciência, né? E Jesus também, ele é tão didático que ele contou várias parábolas usando a linguagem das colheitas, né? E por que ele usou, irmãs, a linguagem das colheitas? Quem conta aqui para nós? Sim, eu paro de falar um pouquinho e alguém participa aí. Quem conhece colheita? Quem sabe de campo? Conhece? Não conheço Ninguém? muito, mas ela compartilha que demora, né? E você lendo por cima, você acha que é rapidinho. Mas todo o processo, ele é demorado, né? Então, você tem que ter paciência, porque às vezes demora meses para você colher, até anos, né? Para você ter fruto. Seu pai compartilha com você, né, Gabi? Você está no mudo. Eu tô no mudo? Não, não tô, não. Você não tá me ouvindo, Gabi? Não. Oxe, eita. Será que eu fiz alguma coisa aqui, gente? Todo mundo tá me ouvindo? Não? Sim, Eu tô te ouvindo. normal. Pra Ixi, nós. Gabi, será que foi alguma coisa aí? Gente, eu tô traumatizada com esse áudio hoje, hein? Tadinha da Gabi, até fechou o áudio dela. Normalmente as colheitas, elas demoram, são tempo, né? Determinado pela natureza. Não é uma coisa que nada que a gente possa fazer vai mudar. Eu lembro quando a gente fazia, não sei se ainda faz, né? A gente plantava o feijão no algodãozinho na escola, para a gente ver, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu já tinha plantado feijão no quintal, né? Eu gostava de jogar feijão no quintal para ver como que acontecia. Mas a primeira vez que a gente fez no algodãozinho era muito legal, por quê? Porque a gente ia ver, né? Você ia ver direitinho as raízes, tudo. E eu ia lá todo dia, ia dar uma olhadinha. Eu ia lá todo dia, ia dar uma olhadinha, né? Mas não é assim que acontece. Todo tem um ciclo, né? Como tudo que Deus faz na perfeição de Deus. Então, por conta disso, Jesus usou muitas parábolas relacionadas às colheitas. Por quê? Porque lavrar a terra demora tempo, né? Você planta, dependendo da planta, dependendo do que você escolhe, tudo demanda tempo, né? E Jesus usa imagens de colheitas nas histórias. Por quê? Porque ele está falando, está contando para cada um de nós a necessidade da paciência. Para você ver a plantação, para você colher os frutos, você tem que ter paciência, né? Nada acontece imediato, a não ser os lanches dos fast food que a gente passa, né? Que a gente vai, que a gente dá, né? Mas mesmo qualquer plantinha, por mais rápida que seja, imagino que feijão e tomate, que é umas coisas que às vezes brota aqui no quintal,
que eu imagino que não é tão demorado, mas eles aparecem, né? Tiago, novamente, vem falando também com relação à colheita, né? Lá na página 148, Tiago 5, 7, 8, ele fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, né? E ela vem perguntando, por que que o lavrador é paciente? Porque por experiência própria, ele sabe o exato momento do que vai acontecer. E mesmo assim, ele ainda tem que trabalhar com as intempéries, né? Quantas vezes a gente não ouve que teve uma chuva, alagou tudo, ou teve uma seca, acabou com tudo, né? E tudo isso prejudica todo o trabalho dele, e também não é uma ciência exata, né? Você pode plantar, pode acontecer alguma coisa, pode ter problemas no meio do caminho, né? E pode não sair aquela quantidade da forma que a gente planejou, né? O agricultor, ele é bom em avaliar o custo, né? Por quê? Porque Deus nunca é impaciente e ele é um exímio matemático, né? E essa parte, esse exemplo ali da página 148, eu achei maravilhoso. Por quê? Ele nunca vai olhar para a gente, para o nosso pecado, e vai falar assim, isso está demorando mais do que eu esperava, né? Quantas vezes a gente tem que trabalhar alguma coisa, e eu lembrei de algumas coisas que durante o tempo, né, alguns pecados recorrentes que a gente comete, e tinha coisas que eu falava, né, às vezes eu ia orar e eu ficava muito chateada, eu mesma falava para Deus, falava, Senhor, eu tenho até vergonha de falar qualquer coisa, porque, de novo, eu estou aqui pedindo perdão, né? E porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, muitos desses pecados foram vencidos para a glória de Deus, né? Então, se ele falasse assim, nossa, isso está demorando muito, eu acho que eu não vou dar mais uma chance para Berenice, olha só, que triste que seria, né? Ele nunca olha para os problemas desse mundo e pensa assim, ó, isso está complicado, está muito complicado, está mais complicado do que eu esperava, né? Ele suporta a nossa fraqueza porque ele nos compreende, do começo ao fim, né? E ele, além de avaliar o custo do relacionamento, ele também pagou o preço. E o preço foi um cordeiro sem mácula. Jesus pagou o preço, inclusive por esse tempo, por essa longanimidade, por essa paciência que o Senhor tem conosco, né? Essa paciência de Cristo, né? Lá na página 149, eu coloquei assim uma pergunta. Não, essa pergunta eu já fiz duas vezes já para a gente hoje. Ela vem falando assim, ó, com mais frequência que imaginamos, nossa ira será atiçada e nossa resposta não produzirá a justiça que Deus requer. Olha que triste isso, né? Ela vem falando do exemplo que eu falei, e ela vem contando que Jesus era paciente com ela, eu acho legal que ela coloca com aqueles com os quais ele andou ombro a ombro, né, os pecadores, mas também foi paciente no sofrimento. E eu imagino que deve ser pior. Por quê? Porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Diferente de nós que estamos aqui vivendo um dia de cada vez, né? A gente não sabe quais serão as cenas dos próximos capítulos, a gente não vai ter spoiler, e graças a Deus por isso, Jesus sabia exatamente o que ainda ia acontecer. E apesar de todo esse sofrimento, ele ainda pediu que não fosse imputado esse pecado àqueles que estavam fazendo esse mal para ele, né? Então, olha o tamanho da paciência de Jesus, inclusive no sofrimento,
né? E nós? Nós temos sido pacientes no sofrimento? Eu lembro quando eu tive aquele problema na minha unha encravada, que eu já não aguentava mais, né? Eu fiquei quase 6 meses andando de crocs e peguei frio e peguei calor, né? E eu já não aguentava mais, eu já não queria mais, e já, né? Mas passou. E nós? Como tem sido a nossa paciência? Né? Com os nossos, né? Com os nossos, com aqueles que a gente fica de ombro a ombro, né? E a nossa paciência no sofrimento. Ele foi o nosso exemplo de paciência perfeita. Quando a gente fala assim, não, o ser humano ele não pode ser paciente. Pode, porque Jesus foi humano e ele foi paciente, né? Paulo também falou com relação a essa profundidade, ele reconhecia o pecado, né? E falava dessa profunda paciência de Cristo, né? Quando nós começamos a entender que a nossa salvação é um exemplo da perfeita paciência de Cristo, olha que linda essa afirmação, né? Nós começamos a desejar que a nossa vida reflita e exemplifique essa paciência. Vou falar de novo. Quando a gente entende, né, que a nossa própria salvação é um exemplo da perfeita paciência de Cristo, nós começamos a desejar que a nossa vida reflita e exemplifique essa paciência. E eu fiquei triste quando eu li isso, porque se eu ainda não consigo demonstrar, nem que seja por um pouco, essa paciência de Cristo, eu preciso estudar mais, preciso me esforçar mais nessa matéria. Não vou nem jogar bola para vocês, cada uma fica com a sua bola, tá, Regina? Nós vamos ficar cada uma com a nossa bola, né? Eu fiquei triste, porque eu falei assim, não, eu preciso mudar, continuar mudando. Mas também, gente, não posso desistir, porque muitas vezes a gente tem vontade de falar assim, não, não, isso está demorando muito, isso não, né? Eu lembro quando eu casei, logo quando eu casei, eu tentei fazer bolo 5 vezes. Nenhum deles deu certo. Aí eu falei, não, fazer bolo não é a minha praia, não, sabe assim, não vai dar certo, isso, vou desistir. Joguei a toalha, falei, não quero mais. Aí eu tenho uma colega de trabalho que ela é muito prendada, né? Na época, a mãe dela a mãe dela era muito legal. Ela ia no quintal, falava, você tá com o quê? Tô com uma dor de cabeça. Ela ia no quintal, pegava uns 3, 4 matinhos, ia lá fazer um chá. A dona Ana era muito prendada. Então, uma vez eu falei para ela falou assim, esse aqui eu vou te dar. Ela fez um bolo, todo mundo gostou, e ela levou a receita do bolo para todo mundo. Aí eu falei assim, Val, eu nem quero essa receita porque eu desisti, eu não sei fazer bolo. Eu não sei fazer. E ela foi muito paciente, muito carinhosa comigo. Ela falou assim, quando você vai fazer o bolo, você liga o forno antes? Aí eu falei assim, não, eu ligo, faço o bolo, depois eu ligo o forno. Ela falou, não, você tem que ter paciência. Ó, quando você começar a separar os ingredientes do bolo, você já liga o forno. Aí eu falei, mas é muito tempo, vai ficar o quê? Uns 15 minutos. Ela falou assim, ó, vai com paciência, vai com calma. Quando você começar... E foi com muita paciência. Você separa todos os ingredientes, aí você liga o forno. Na hora que você começar, aí você untar forno. E foi com muita paciência e me explicou. Aí eu ri comigo mesmo. Falei assim, imagina, isso não vai dar certo. Mas, para não dizer que eu fiquei de recuperação nessa matéria, eu vou tentar fazer. E fiz. E por incrível que pareça, o bolo não ficou solado. Não ficou bom, mas também não ficou solado. Porque, gente, não dava para comer. Podia pôr... Eu falava, não, faltou fermento, faltou paciência e amor. Mas aí já animei, né? Aí eu já animei. Falei, não, agora eu vou tentar outra receita. Aí peguei, fui no mesmo caminho. Comecei, né, sempre como ela falava para mim. Separava os ingredientes, para não esquecer nenhum ingrediente, ligava o forno. E começou a melhorar o negócio, né? Então, quando eu estava estudando, que eu vim, eu falei assim,
O nós, com relação à paciência, tem que ser da mesma forma. A gente não pode jogar a toalha. Nós temos que ser pacientes na paciência, né? Por quê? Porque Deus ainda não terminou de nos formar. E assim, eu achei maravilhoso. Coloquei até um coraçãozinho aqui, depois eu vou pintar ele de vermelhinho. Olha que lindo, gente. Deus não terminou de nos formar. Deus não terminou de formar cada uma de nós. E nós não podemos jogar a toalha. Enquanto houver vida, enquanto houver um fôlego de vida em cada uma de nós, nós temos que perseverar. De repente, eu aprendi a fazer bolo, mas não sabia fazer bolo de chocolate. Bora treinar. Bora pegar as receitas e bora continuar treinando. Qual é a coisa que mais tira a sua paciência? Começa a olhar por outro lado. Começa a se colocar no lugar do outro, né? Eu ri muito na hora que ela colocou lá nos exemplos, que é uma pessoa que está mastigando com a boca aberta. Gente, vocês não têm noção como isso me irrita. E os meninos, eu ria muito, e às vezes a gente sentava para comer e eu com aquela cara, né? Porque às vezes eu estava de TPM, era muito, né? Muito difícil. É que agora deu uma diluída, né? Que eu acho que eu estou entrando na menopausa, mas não que tenha melhorado muito. Aí, às vezes, eu fazia assim, eu baixava a cabeça, aí um olhava para a cara do outro, aí às vezes eu falava assim, vocês podem, por favor, parar de fazer barulho para comer? Aí um olhava para a cara do outro. Quem está fazendo barulho aqui, mãe? Vocês estão fazendo barulho para comer, gente, pelo amor de Deus, eu falava para eles. E eu ri outro dia que o Bruno estava contando, não sei para quem. Não, vocês não têm noção o que é almoçar com a minha mãe de vez em quando. Ela está comendo, daqui a pouco ela levanta e fala assim, vocês podem parar de fazer barulho, por favor, para comer? E começamos a rir, né? A gente começou a rir. Né? A gente, além de tudo, a gente tem que tirar o sal, né? Porque o que a gente vai fazer? Então, quando eu lembro desses exemplos... Fala, Desculpa. Gabi. Curioso dessa parte de comer, porque eu tenho um desse em casa, que é tipo você. E a paciência é dos dois lados, né? Porque você se irrita que a pessoa tá mastigando e a pessoa se irrita porque você tá irritado. Porque você então, fala, você vai né? exercendo a paciência duplamente. Aí, mesmo que você não tenha esse toque, vamos dizer assim, chega uma hora que você já se adaptou, já acostumou mesmo, né? Você já pensa duas vezes, preocupado com a pessoa mesmo, né? É verdade. Ainda bem que não sou só eu, né? Mas eu ri muito com aqueles exemplos que ela deu, né? E então, são coisas que a gente não pode desistir. Um dia a gente se irrita mais, um dia a gente se irrita menos, mas não desanime. Tenham certeza que às vezes a gente dá um passo para frente, 3 para trás, mas a gente tem que continuar andando, né? Como diz a Dori do desenho, continue a nadar, continue a treinar, né? A paciência não é só a capacidade de esperar, mas também de tolerar. E tolerar o quê? Várias coisas, né? Muitas vezes, quando a pessoa vem contar a mesma história para você, e às vezes eu brinco com os meninos, às vezes eu começo a falar, às vezes eu falo assim para eles, eu já contei isso para vocês? Aí um olha para a cara do outro, já. Desculpa, é que às vezes eu quero contar e quero contar para várias pessoas, às vezes eu brinco e falo assim, que devia fazer um grupo do mundo, né, de todas as pessoas, que eu queria contar aquilo, já contar e já sair para todo mundo, porque às vezes eu fico, mas eu não te contei isso, não, mas eu contei isso, mas eu contei aquilo, né? Então, ter paciência com a pessoa que repete várias vezes a mesma coisa, ter paciência com aquela pessoa que você quer ter atenção, mas a pessoa acha que pode, né, fazer tudo sozinha. Por exemplo, minha mãe está fazendo fisioterapia. Ela não quer que ninguém acompanhe ela, né? Aí a gente tem aquela dificuldade de, quando ela vai sozinha, ela não passa a informação necessária, e a gente tem que ter paciência, você tem, né, não é de qualquer jeito que você pode falar. Então, nós precisamos viver a paciência todos os dias. A gente precisa comemorar a vitória. Aconteceu tal coisa e hoje eu não fiquei impaciente, né? Hoje foi uma vitória. Agora, no dia que a gente perdeu a paciência, que não tem dedo que sobra, a gente também tem que ter paciência, né? É preciso viver diariamente consciente
de que Deus tem todas as coisas em suas mãos. Inclusive as eleições de domingo, gente. Às vezes a gente tem visto muitos comentários com relação às eleições presidenciais, as eleições para governador, e a gente muitas vezes fica preocupado, né? Mas nós temos que ter sempre essa consciência que Deus tem tudo nas mãos dele, né? E no grande esquema dos acontecimentos, qualquer problema que a gente venha a enfrentar nessa vida é leve e momentâneo. Muitas vezes a gente fala, ó, o que é bom passa, mas o que é ruim passa também. Muitas vezes a gente tem a impressão que o que é ruim demora mais para passar. Não é, que a gente tem um foco diferente, né? Tudo tem o tempo certo. Tudo vai passar, né? E tudo vai acabar, né? O que é bom acaba e o que é ruim acaba também. E a gente tem que olhar para o final da história, porque a gente já sabe o final dessa história, né? Às vezes a gente brinca que a gente não sabe, a gente não tem spoiler, mas só tem uma coisa que é certa, né? Eu brinco e falo assim, a única coisa que é certa é que quem está vivo vai morrer. E a única coisa que a Bíblia nos garante com certeza é que Jesus veio e Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar, nós vamos ao encontro dele. E tudo vai passar, né? Tudo tem uma data para terminar. E vai terminar. E vai terminar da melhor maneira possível, né? Eu vou ler com vocês lá na página 152. O comecinho da frase está lá na 151, é o último parágrafo lá embaixo. Fala assim, ó. Aqueles que esperam pacientemente a volta de Cristo fazem isso com a segurança de que todas as coisas serão renovadas. Na convicção de cada dia, até aquele grande dia, conta para a eternidade. Então, nós estamos em formação. Nós somos cristãos em formação, né? Nós estamos nos formando a cada dia. A igreja, olha o verbo que ela colocou aqui, deverá ser um reservatório de paciência. Então, cada um de nós que somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós estamos sendo formados. Nós seremos um reservatório de paciência, se não nesta, na próxima vida, né? Mas a gente não pode terminar sem fazer uma análise. Pense em quanto você tinha 10 anos a menos do que você tem agora. Se nós fizermos uma avaliação, olha quantas coisas nós já melhoramos. Eu brinco e falo que esses estudos são 5, 6, Cris, ano. É o 5º ano? Esse ou 4º? Quinto ano. Esse é o 5º ano. Olha, em 5 anos, quantos puxões de orelha a gente já levou. E olha quanto nós já melhoramos, né? Às vezes a gente brinca e fala assim, eu queria ser bonitinha igual os 18, mas ter a experiência que eu tenho hoje, né? Mas é melhor ficar só com a experiência de hoje, já está de bom tamanho, né? Nós temos que ser aquelas pessoas que está todo mundo com pressa e nós estamos transbordando a paciência, né? Nós precisamos, quando todo mundo está querendo carregar uma página em 2 segundos, em menos de 2 segundos, a gente tem que olhar e admirar uma paisagem. E a gente tem que, e eu até engasguei agora, a gente tem que passar para as outras pessoas essa paciência, né? Creio que se Deus está falando isso, não é impossível, nem para mim, certo? Então, se eu não vou desistir, as irmãs também não podem desistir. Nós precisamos ser conhecidas por nosso poder de permanência, pois amar o próximo é mais demorado do que nossas expectativas e é mais difícil do que imaginamos. E o nosso próximo pode ser o próximo do ombro a ombro, ou pode ser o próximo mais distante, né? E para terminar, como
colocou aqui no finalzinho, que a paciência seja encontrada entre o povo de Deus. Ele ainda não terminou a sua obra em nós. Amém? Eu fiz uma observaçãozinha aqui no meu cantinho, eu coloquei assim, como eu sou falha. Mas, se ela está falando, nós podemos e vamos insistir nessa matéria, vamos continuar estudando. Vamos lá nas perguntas para reflexão. Nós estamos tem vários quadradinhos hoje. Eu nem falei com a Paula, com a Nilma, que normalmente são as que chegam primeiro. Meninas, estava muito difícil de responder essas perguntas, o que vocês acham? Deixa eu ver as caras. Estava a Nilma ainda? A Nilma achou? Eu achei, principalmente a terceira e a quarta, eu não consegui responder, não. É muitas perguntas em uma e a gente se confunde, E a entendeu? gente acaba se confundindo, né? A primeira você conseguiu responder? Numa pessoa que testa a sua paciência? Vamos pensar assim, Nilma. Eu acho que você é uma pessoa paciente, Nilma. Existe alguma pessoa, não precisa contar para a gente, que testa a sua paciência? Às vezes a aparência se engana, viu? É, mas você tem cara de paciente, Nilma. Mas não precisa contar para nós, não, quem é essa pessoa. Eu pensei, né, numa pessoa que tem essa paciência, né? Ah, E eu acho que eu preciso praticar, eu respondi, né? Eu acho que eu preciso praticar a paciência e o amor para com essa pessoa. certo. E buscar o exemplo de Cristo em paciência, porque ele demonstra muita paciência, a gente tem que buscar esse exemplo. Mas eu não tenho essa paciência, não. Eu preciso trabalhar muito essa paciência, porque muitas vezes eu penso, aconteceu um fato, nossa, no próximo mês eu não vou perder essa paciência. Daí a pouco eu já explodo, e perco toda aquela É complicado, né? É pensamento que complicado. tinha, né? Mas é isso que eu respondi, que eu preciso ter mais paciência e amor por essa pessoa. Muito bem, muito Por bom. exemplo, Jesus. Mas é assim mesmo. Eu também já, na hora eu pensei, falei assim, nossa, nós temos que agir mais como Cristo, né? Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nossas vidas é que nós sejamos pacientes como Ele é paciente, né? E eu ainda lá estudando, falei assim, ai, Senhor, mas como o Senhor é paciente, acho que vai demorar, né? O Senhor precisa lapidar mais, o Senhor precisa tirar muito mais coisa. Mas o exemplo está aí para ser seguido, né? E que nós sejamos pacientes até a volta de Cristo. Então, vamos para a segunda, já que a Nilma achou a 3 e a 4 mais difícil aqui de responder. Quem respondeu a segunda? Quão bem a expressão tardio em se irar descreve você? Quem respondeu? Eu respondi. Essa foi a mais curta. Eu poderia É a mais responder curtinha. outra se ninguém tiver respondido alguma outra. Que teve uma aqui que deu muitas linhas. Mas essa eu coloquei pouco, que me descreve pouco, não muito. Depende Quase da nada, no meu caso, eu diria, né? Mas eu estou melhorando. Aqui, eu acho que com o Thiago acaba sendo mais ainda, né? Porque indo na primeira questão, eu acabo criando expectativas em cima dele, que ele vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, e aí eu acabo Você mirando. descobre que isso não vai acontecer. E já teve situações, até fiquei constrangida, né? Que ele achou que eu ia reagir de alguma forma, assim, não, tá tudo bem. Ele, achei que você ia ficar brava. Porque ele já sabe que eu vou ficar brava já. Te conhece bem, tá vendo, Nath? Aí eu fiquei até assim, nossa, mas eu sou tão assim, como assim? Eu nem lembro, assim, a situação, mas depois disso eu comecei a ser um pouco mais tranquila, não ficar, essa semana mesmo, não fez o que eu pedi, tudo bem, eu vou fazer, é para Deus, né, para Cristo, se fez bem, se não fez, amém. E trabalhar a paciência, né? E a segunda pergunta, eu coloquei que o que eu temo perder por optar
não revidar a uma ofensa é perder a razão, né? Até lembrei de uma frase que os pais do Tiago falam bastante, e a gente traz para a gente aqui, entre ter razão e ser gentil, seja gentil. E aí, às vezes, eu não quero ser gentil, eu quero ter razão, mas ser gentil é difícil. É complicado, Não é que é né? difícil, né? Mas você tem que ter muito domínio próprio. Então, não que eu seja assim, né? O tempo todo. Eu tenho, como eu falei, eu tenho trabalhado, eu acredito que eu tô progredindo, estou em formação, mas Amém. se há algo que eu tenho medo de perder é isso, é a razão. Se eu estou certa, eu quero falar e é isso. Esses dias aqui em casa a gente ri, Nath, que a gente fala assim, entre ter razão e ser feliz, vamos ser felizes. Eu não quero ter razão. Eu já estou chegando Aham, nessa fase já. Entre ter razão e ser é, feliz, eu prefiro ser feliz, entendeu? aham. Eu brinco e falo assim que quando eu era mais nova, eu falava rapidinho, não, eu dou um boi para entrar na briga e dou uma boiada para não sair. Agora eu falo para os meninos, eu não sei nem onde é que tá os bois, não quero nem entrar e nem sair. De preferência, eu perco com os bois, Ah, entendeu? Eu não deixa quero nem quieto, né? saber. Ah, Mas isso tá certo, nós estamos em formação ainda, entendeu? Estou doida para achar uma plaquinha lá, cristão em formação, para pegar no carro lá, vai ficar legal. Obrigada, Nath. A terceira, alguém respondeu? Como um período de provação produziu paciência em você, de modo que você não a teria desenvolvido caso não tivesse passado por essa situação. O que você aprendeu sobre Deus ao longo desse processo e como essa experiência alterou seu modo de compreender a paciência de Cristo? Não? eu respondi, mas eu já lembrei de outras coisas também. Você falou de esperar. Ah, eu não sei o que você falou, esquece. Mas eu lembrei. Eu escrevi aqui do tempo que eu esperei quando eu vim para cá, né? A gente casou e tal, e o tempo que eu esperei para conseguir um emprego. Eu acho que foi cerca de 8 meses. É pouco, né, para a Hiroko, por exemplo, que ficou um tempão sem conseguir 4 anos. trabalhar. Então. Mas eu sempre consegui emprego muito rápido, assim. Desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu queria trabalhar e eu arranjava emprego fácil. Então, para mim, foi nossa, 8 meses, ficava aqui em casa, aí mudança, né? Longe de todo mundo, não conhecia muita coisa. Então, para mim foi, foi difícil, né? Eu coloquei aqui bem difícil, período de espera, justo no tempo que eu acabara de mudar de vida, né? Mas esse tempo serviu para produzir em mim mais paciência e confiança total em Deus. Eu aprendi que Deus sabe o que é melhor para mim, com certeza, assim. Foi um tempo bom, assim, também, que eu tinha mais tempo de ficar em casa, de ter tempo com Deus, de fazer coisas, né? Aproveitar bem o dia, assim. Então, eu consegui aproveitar bastante e também pude refletir acerca disso, que Deus sabe o que é melhor para ele, né? Era melhor que eu estivesse em casa naquele tempo. E uma outra coisa que eu lembrei foi uma época que eu fiquei, faz poucos meses, eu fiquei com uma tosse, meu Deus, ficar doente, tossindo muito tempo. Meu Deus do céu, que horror. Acho que eu fiquei umas 3 semanas, assim, eu e o Thiago tossindo. Aí a gente acordava de madrugada, eu, Senhor, não aguento mais tossir, pelo amor de Deus, Deus, me tira dessa tosse, dessa... Nossa, foi assim, eu lembro, assim, já com a tristeza de lembrar quanto foi difícil ficar com aquela gripe, aquela coisa de ficar tossindo e não conseguir dormir. E depois que passou, eu agradeci a Deus, mas foi complicado também. Então, quando eu lembro, eu já tenho que cuidar da minha imunidade e agradeço a Deus que Ele tem cuidado da gente. Quando a gente tem saúde, é bom aproveitar, né? Porque quando É, tá doente, é tenso. Eu acho que é uma coisa difícil, assim, de ter paciência quando você tá muito ruim, muito mal, né, de saúde, e parece que aquilo é uma eternidade. Mas tem uma frase que, que é de uma música que fala: toda dor é por enquanto. Então,
Mesmo que assim, por enquanto seja meses, anos, vai passar, né? É que é duro ter paciência na aprovação, né? Quando está tudo indo bem, é mais tranquilo, é mais fácil. Agora, na aprovação é complicado, né? É. E a última, meninas, como você tem reconhecido a paciência de Deus enquanto luta contra o pecado em sua própria vida? Para você, o que é ser paciente no processo de santificação sem dar desculpas pelo pecado? Não vou pedir o exemplo, tá? Só a resposta. Quem respondeu? Não? Cris respondeu? É muito bom a gente ver o quanto Deus é paciente com a gente, porque a gente às vezes patina no mesmo pecado várias e várias vezes no dia, na semana, no mês, no ano. E às vezes a gente perde a paciência com muita facilidade, uma na segunda vez, né? Então a gente aprende com isso, como Deus nos ama, com essa paciência que Ele tem para nós. E isso tem servido de exemplo, cada vez que a gente, pelo menos aqui, eu tenho chegado numa situação da minha paciência ser provada, cada vez que minha paciência é provada, né? Respira e vamos embora. Né? Respira e vamos embora. Então, às vezes, a gente precisa exercitar a paciência com algumas coisas, às vezes até algumas atividades para nos ajudar na paciência. Pessoal, eu gosto muito de desenrolar novelo de lã. Sabe quando dá aqueles nó? Que faz aqueles ninhos de mafagafo, de tirar aqueles nó? Eu amo fazer aquilo. De desfazer aquele nó para poder enrolar. Deus te Aquilo abençoe. faz paciência, entendeu? Fazer um bordado ponto cruz e você olhar que você errou lá no começo, você tem que desmanchar tudo. Isso faz você ter paciência. Eu já fiz uma blusa de tricô, que quando eu cheguei no final dela, eu vi que eu tinha errado. Desmanchei ela todinha, refiz a blusa todinha. Isso faz você ter paciência, em vez de você joga fora. Então, às vezes são essas coisas que exercitam você ter paciência. E você precisa. Aí, quando você pede para Deus paciência, Deus não vai te dar uma poção mágica de paciência, Ele vai te dar situações para você exercer a paciência. Então, a gente precisa parar de pedir para Deus paciência. Melhor pedir sabedoria. Estamos exercitando muito essa questão. Hoje foi um dia, por exemplo, a hora que esse Zoom não funcionou. Nem vamos comentar. Então, assim, a gente tem que ver. Acho que Deus está falando, não, vamos ver se elas estão boas mesmo. Elas estão boas na paciência mesmo. Exatamente. Vamos ver se o sangue ferve ou não. Foi a dinâmica de Deus, o quebra-gelo antes da... Quebra-gelo, é verdade. Esse negócio de ter que fazer e tá ali, vamos testar aqui na hora, paciência, vamos ver se você vai falar é verdade mesmo? É assim que funciona, gente. É verdade. Então, é verdade. Meninas, tem alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Eu preciso de paciência. Tô nessa fila junto, estamos juntos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Rê nem falou nada hoje, Rê. Não? Tá sem paciência hoje. Quer falar alguma coisa? Não, eu só falo que eu já fui pior do que eu sou hoje. E quando eu começo a lembrar quem eu era, aí eu falo, meu Deus, era eu mesmo? Ou eu sou é a mesma pessoa? Assim, eu ainda preciso muito ser moldada muito, sabe? Mas eu já fui pior em relação... Eu era que nem a Berê, quando era nova. Eu dava um boi para não entrar em uma boiada, quantas eu tivesse para... e eu não... Assim, falou, levou, não tinha essa, não. Então, não levava desaforo para casa. Não, e hoje, às vezes eu fico pensando assim, eu escuto tantas coisas assim, e eu fico calada, sabe? Eu não consigo, não é porque eu fico ali me remoendo, eu não consigo revidar.
por isso que eu falo, eu já fui bem pior. Eu revidava quando eu via, já tinha falado e ponto final. Já era, né? Aí agora, o que eu faço? Eu já falei, né? Então, hoje, eu penso mais para falar. Muitas coisas eu não falo, entrego para Deus e falo, o Senhor resolve aí, né? E Ele resolve do jeito dele, quando Ele quer, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, mas ainda tem muita coisa que me tira do sério. Tem dia que, se eu não dormir direito, então, e eu tiver com dor, meu Deus, quando me dá dor de cabeça, não fala comigo. Não fala comigo, porque aquilo me tira, sabe, do sério. Aí eu não suporto ouvir vários barulhos ao mesmo tempo e aquilo me dá uma desimpaciência. E aí fica Samuel me chamando, Helena me chamando, televisão ligada, o celular do Samuel, eu falo, para, desliga. Chegou. E aí o Samuel só fica assim, tá bom, vó? Calma, vó. Vai, abaixa o volume, principalmente se eu tiver com dor. Se eu não tiver com dor, tudo bem. Mas, então, assim, eu vejo que é Deus, né? Porque a gente sozinha não consegue, não. É, A gente sozinha não muda nada. Porque se você tentar mudar sozinho, você nunca vai mudar. Você vai só ficar aquilo maquiado, né? E quando é Deus que está te moldando, aí você até, que nem a Nath falou, você até estranha, porque você não teve uma reação de como você teria antes, né? Você até estranha, você fala, caramba, eu não falei nada. Nossa, eu fiquei... Não, isso não me tirou do sério, né? Você até estranha quando é de Deus, né? Agora, quando é uma coisa que você está querendo forçar, aí não tem jeito, porque uma hora explode, né? verdade. Todas as perguntas eu respondi para mim mesma, não escrevi elas nenhuma no papel, né? Consegui respondê-las assim, refletindo, né, em relação à minha própria vida. E é isso só. Que Já falei bom. bastante. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Cris? Quer terminar? Vamos lá. Mais uma solapada para acabar bem, né? Não vamos falar nada. Pensando que é o quê? Temos algumas deliberações, meninas. Nós já estamos aí chegando no finalzinho desse livro, finalzinho do ano também, né? Mais um mês e 2 meses aí já estamos acabando o ano. Então, nós precisamos falar sobre algumas coisas. Primeira coisa, nós temos marcado o encerramento do livro e é dia 8 de dezembro. E esse dia é um feriado aqui em Mauá. Então, a maioria que está aqui em Mauá, né, tirando a Nath, que está um pouquinho distante aí da gente, mas assim, eu estou pensando em a gente fazer esse encerramento na igreja e a gente fazer uma confraternização. Aí eu quero a votação de vocês, tal, né? A aprovação aí vai ser uma quinta-feira, feriado, a gente pode ficar mais tranquila com relação a isso. Aí a gente faz um junta petiscos e a gente bate um papo junto, matar a saudade de PG ao vivo e a cores, né? Ok? Mesmo, Cris? Oi? À noite. Seria à noite mesmo? À noite mesmo. Para você que trabalha, né? Você Para mim trabalha... não é feriado. Mas aí é à bom. noite mesmo. Aí dá para a gente fazer à noite mesmo, ficando mais fácil para a gente tá indo lá arrumar. Vai ser minha folga. Ei! Aí sim. Aí sim. Outra coisa. Lembra que no começo do ano a gente fez o piquenique e a gente fez uma música tema do primeiro livro, a música Incomparável. E esse livro se chama Renovadas, e não tem como a gente não fugir de uma música que chama Renova-me, para a gente também fechar com chave de ouro esse livro. E nós vamos, olha só que interessante, nós vamos apresentar as duas músicas na igreja, como um conjunto oficial do PG Abigail. Nós vamos cantar e nós vamos ensaiar. Então, nesse dia da reunião do dia 8, a gente vai ensaiar elas, e no dia
18 de dezembro, um domingo, terceiro domingo, a gente vai cantar ela na igreja, tá ok? As duas músicas, Incomparável e Renova-me, tá ok? E a terceira deliberação é que nós já temos os livros para o ano que vem, tá? Então, vão ser esses 2 livros aqui. O primeiro livro vai ser esse daqui, O Segredo do Contentamento. Provavelmente as mulheres cujos maridos participaram do PG têm esse livro já, ok? Então, a gente vai estar usando esse livro e no segundo semestre a gente vai estar usando esse livro aqui, ó. Ela, a imagem dele. Esse livro vai falar sobre a feminilidade. É um tema diferente para nós, é um tema atual, mas é um tema muito bom. Esse livro aqui, a gente consegue direto da editora, o Nutra, tá ok? Então, a gente vai pedir. Quem não tiver, o marido não tem aí, a gente vai pedir e a gente vai fazer uma lista aí para estar pedindo. Esse daqui, eu consegui direto com a autora, tá ok? Então, esse livro aqui ele é um pouquinho mais caro, tá, gente? Ele custa R$55. Porém, esse daqui vai ficar menos de R$20 para quem precisar. Tá bom? Então, a gente vai estar fazendo esses 2, eu vou passar a lista, vou colocar no grupo dos 2 livros, quem vai querer qual e qual, os 2. E se você tiver alguma dificuldade para pagar os 2, porque vai ficar pesado, alguma coisa, fala comigo no particular que a gente divide aí, a gente faz um bem bolado aí para você. Mas vai ficar aí na faixa dos R$75 ou menos, talvez menos, porque esse aqui talvez eu consiga um desconto maior, incluindo frete, essas coisas assim, tá ok? Mas mais ou menos isso, para você, mas vai ser para o ano que vem inteiro, tá? Esse livro aqui, ele tá fora de edição, então eu consegui falar com a autora lá nos United States da vida, tá? Ela é brasileira, tá? Por isso que eu falei com ela, viu, gente? Pensa que eu sou tão chique assim, não. Tô podendo assim, não. Aí eu mandei para ela no particular e ela tem o livro e a gente vai conseguir o livro direto com ela, porque nenhuma editora mais tem esse livro. Tá? Então, vai ser top, 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 top. Tá ok? Então, vai as nossas deliberações. Você E já só vai lembrando... pedir esse ano já os livros? Vai comprar Eu vou pedir, até eu estava pensando a gente esperar a Black Friday, mas eu tô pensando em pedir principalmente esse da Francine, porque como só tem lá com ela, eu tenho medo dela fazer uma promoção e acabar os poucos que tem com ela. Né? Então, por isso que a gente vamos estar fechando aí, no máximo 2 semanas, a gente está fechando aí quem vai querer ou não, tá? E aí o pagamento a gente vê depois como é que a gente faz, isso daí a gente aguenta. Mas é mais para não perder essa oportunidade, porque eu rodei todas as editoras, todas as livrarias, nenhuma tem esse livro. Aí eu aceitei a sugestão de tentar falar com a autora, consegui, e graças a Deus a autora tem esse livro lá com ela. Então, inclusive, pela quantidade de livro que a gente vai pedir, talvez a gente nem pague frete. Então, isso é importante, né? Se a gente passar dos R$200, a gente não paga frete. Então, já é alguma coisa a menos aí para nós. Mas é isso aí, meninas. Depois eu vou fazer um comunicado, vou colocar lá no grupo para o pessoal estar lembrando disso. E é muito bom a gente estar crescendo. Infelizmente, está acabando o nosso livro. Muito bom. Mas vai vir mais aí, mais conhecimento aí o ano que vem. Então, não podemos desanimar. Crescendo a cada dia, buscando sempre amadurecer na vida cristã, a cada dia. Ok? Ok, Vamos orar encerrando, então? oremos. Quem vai orar? Gabi, pode orar? De livre e espontânea vontade? Posso? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Estou com umas falhas do áudio aqui, tá? Porém, oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse estudo que falou diretamente aos nossos corações.
que nós possamos colocar em prática e que o Senhor esteja nos mudando a cada dia, que nós possamos identificar em que nós precisamos melhorar, que nós possamos meditar na sua palavra e que as pessoas possam ver essa diferença em nossas vidas, que elas vejam a tua luz. Seja conosco no fim dessa semana, que no final de semana nós possamos louvar e agradecer o seu nome, que nós possamos também nos manter unidas em oração, em ações, e que possamos abençoar a vida uma das outras. Agradecemos por tudo, pedimos perdão por nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Amém. Só para fechar, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Próxima reunião. Sim. Qual é a Seja- vontade de Deus para a nossa vida? Sejamos pacientes, Exatamente. como ele é paciente. Assim como ele é paciente. Sejamos pacientes, assim como ele é paciente. Próxima reunião, dia 10 de novembro, capítulo 9. Ok? Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, se Deus quiser. Amém. Boa Tchau, noite, tchau. meninas. Boa noite, Abençoe a meninas. todos. Obrigada Boa pela noite. presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.